Pois é, eu ia começar o bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje, dizendo assim, eu lavo as minhas mãos como Pilates. Não é Pilates, é Pilatos. Não é? Agora tem o Pilates. O Pilates é outra história, é um outro negócio, assim, que tá dando certo, dá certo, é bom demais, vale a pena. Rapaz, aquele negócio da hérnia de disco que eu tive, vocês me acompanharam, né? Tu sabe que a dor tá melhorando, rapaz? Fazendo o tal do Pilates lá na Atma. Tudo bem, Kaline? Tudo bem, Me Geraldo? conta como vai você, Tudo em ordem, Kaline caminhando muito bem. Albuquerque. Tudo bem? Você veio aqui hoje fazer um programa preparatório para aquele grandalhão que nós vamos fazer, né? Vamos abrindo caminho. Isso é bom, abrindo caminho é bom demais, porque eu acho que o nosso público telespectador precisa saber de tudo que acontece em matéria de saúde, você não acha? Acho sim. Muito bem. E saúde é só ir ao médico tomar remédio? Não, não. Não. Saúde é hábito da hora que acorda, a hora de dormir. É, aí você pode pensar em saúde. Isso. E você pode estar fazendo coisas que lhe trazem saúde até a hora de dormir? É Exatamente. mesmo? Então dá um exemplo. Na escolha do que você come, na forma que você pratica atividade, ou pelo fato de praticar ou não praticar. As escolhas que a gente toma, cara, a gente não escolhe que roupa vai vestir, por É onde verdade, vai. é Então a verdade. gente também tem que fazer escolhas dos hábitos de vida. Mas essas escolhas são feitas por nós ou tem gente especializada em ajudar-nos a fazer escolhas? Podemos direcionar para que você faça as melhores escolhas. Podemos quem? A senhora é formada em quê? Eu sou fisioterapeuta. Fisioterapeuta. Então, olha, os fisioterapeutas, eles indicam para você qual é o melhor caminho, não é isso? Isso, a gente pode estar ajudando para ver a forma de atividade que vai ser mais adequada para você. É verdade. Dentro das suas necessidades, né? Cada um tem uma necessidade diferente. Muito bem. Agora, dentro dessas necessidades em que você pode estar escolhendo, etc., elas são um leque muito abrangente? Sim, Essas, não as necessidades, eu digo as soluções, elas formam um leque muito abrangente? formam sim. Tipo, pilates, que mais? Você tem RPG, você tem atividades como caminhada, natação, Isso. outras atividades também. Ó, ontem eu fiz um programa com uma pessoa que é o maior maratonista daqui. Ele disse que aos 38 anos estava morrendo. Aí resolveu começar a correr. Né? E se preparou para isso. Faz maratona na Europa, nos Estados Unidos, em tudo que é lugar aqui. Ganhou o segundo lugar da corrida do turista e é o diretor jurídico da OAM. Chama-se Dr. Djalma Mello. Ele fez a escolha de se exercitar. Fez a escolha, né? E nem foi orientado. Tomou um susto. Foi motivado pelo SUS. Foi motivado. Então, a motivação pode partir de todos os lados. Né? Então, procurar vocês é uma boa. É sim, nós podemos orientar justamente nisso. Agora, ver o problema que é lhe o seguinte, motiva. o problema é o seguinte, professores, é fácil encontrar bons professores? Na verdade, existe uma dificuldade. O mercado está crescendo, É. existem cursos específicos que da área, principalmente nossa, né? Nós trabalhamos com Pilates, então Pilates é um ramo que vem crescendo cada vez mais por ser muito generalista, servir para várias queixas. Então, Olha, aí você já está chegando onde eu queria. Porque eu tenho, por exemplo, uma professora, formidável ela, eu gosto muito dela. é sabia? gente boa. É gente boa, não é só gente boa, não. Ela é uma senhora professora, sabe? Conhece ela? Eu acho que eu tenho a impressão de que eu conheço. É, Thalita, né? Pois é. Isso. Tudo bom, Thalita? Tudo bom? Como vai você? Eu chamo de fessora. Como vai, fessora? Eu estou ótima. De vez em graças quando a ela Deus. manda um WhatsApp pra mim perguntando, não vem não, é? Sumiu, desapareceu, me dá uns pitos, porque faltam algumas aulas em função, né? Não, Thalita, fala aí. Pois é, que eu já tinha explicado pra ele, né? Que ele chegou pra mim com um desafio muito grande. Eu disse a ele que era um desafio muito grande, que eu ia provar pra ele que a gente ia conseguir, né, enfrentar e resolver. E graças a Deus está dando resultado. Ele mesmo já falou pra mim, já falou até em programas que viu resultado positivo nisso. E qual foi o que eu reclamei dele ultimamente? Cobrei, puxei na orelha. É que é muito importante que você faça um exercício de maneira adequadazinha, que tenha uma rotina, que faça, se é 2 vezes na semana, faz as 2 vezes na semana, tira 1 hora. Porque é importante que você tenha um tempo para cuidar da sua saúde, para prevenir lesões, prevenir doenças. É melhor que você faça um exercício físico
com o objetivo de melhorar a qualidade de vida, do que você procure um exercício para tratar uma doença, uma patologia, Claro, certo? claro. É bem melhor. Bem melhor. A tal história do prevenir. A história do prevenir. Bom, você, por exemplo, é professora de Pilates. Isso. Eu queria que você desse uma aula ao meu telespectador sobre o que é Pilates. A origem dele, como é, o que é que acontece, como é. Bom, o Pilates... Até porque todo mundo fala em Pilates hoje. É Tá. impressionante. Todo mundo... Agora, ninguém... Muita gente fala, mas não sabe o que é. Porque virou modinha, É, né? Como é. a história e ninguém sabe a origem que se Exatamente. deu. Na verdade, Joseph Pilates, que é o criador do método, ele era uma criança muito doente, inclusive ele tinha raquitismo, tinha asma, e ele sofria muito na época do colégio, as crianças tiravam muita piada com ele se sentia muito excluído. E aí ele foi crescendo e foi começando a estudar formas, exercícios, estudar uma maneira de melhorar essa vida dele, melhorar essa saúde dele, entendeu? Então ele começou a trabalhar exercícios respiratórios, fortalecimento muscular, ele começou a fazer exercícios no sol, porque ele viu que o sol tem a vitamina D, que ajuda na ossificação, na fase de crescimento, que ele tinha raquitismo também. Então ele começou a estudar tudo isso, ele foi um cara curioso, digamos assim. Certo. E teve uma vida muito interessante, que ele era alemão, e aí... Sim. Era alemão. Alemão é gente boa. É gente boa. Fica você provocando a menina para ela ficar rindo. Faça isso não, rapaz. Vamos lá. Sim. Sim, então ele começou a trabalhar, trabalhou como treinando lutadores, ele também foi recrutado para cuidar de soldados lesionados na guerra, e aí ele percebeu que esses soldados lesionados de guerra, ele começou a se recuperar devido aos exercícios que ele criava. Como não tinha nenhum recurso, ele utilizava as molas das camas, daí a origem da resistência dos exercícios serem através de molas, é que ele utilizava essas molas que tinham nas camas para criar resistência e ajudar a fortalecer os membros dos soldados que estavam acamados. Então, depois disso, ele foi para os Estados Unidos, e aí nos Estados Unidos, ele conheceu, na viagem para os Estados Unidos, conheceu a esposa dele e fundou o primeiro estúdio, que onde o foco principal foram os dançarinos, bailarinos e desportistas, eram pessoas de mídia. Perfeito. De começo eram Perfeito. isso. Como a população começou a ver que estava dando resultado, depois foi se abrangindo para várias pessoas que hoje em dia, né, atingiu todo o público. De criança Quer dizer, a idoso. ele descobriu um método pela necessidade dele. Foi. Mas ele não era fisioterapeuta, por exemplo. Não. Não era Interessantíssimo fisioterapeuta. isso. Agora me conta uma coisa, Kaline também, por favor. Como é que esse método chegou ao grande público e como ele foi aperfeiçoado pelos profissionais de saúde que realmente entendiam, porque ele, pelo jeito, ele não conhecia a questão de anatomia. Na verdade, ele não era formado, mas para que ele tivesse visse um perfeito resultado, então ele começou a estudar isso. Ele estudou biomecânica, ele estudou anatomia, estudou cinesiologia. Então, ele, de certa forma, ele teve uma base. Perfeito. Não por ser formado, mas por curiosidade Tudo bem. ele estudou. Autodidata. Isso. Muito bom, muito interessante. E aí, como é que a coisa, Kaline, começou a se espalhar pelo mundo afora? Viram o sucesso dele e tanto ele começou a formar seguidores para que pudessem dar continuidade ao trabalho que ele desenvolvia. Onde é que você vê a grande diferença entre a prática do Pilates e outras práticas que existem nas academias hoje? Cada uma tem uma finalidade, como é a história? Como é essa divisão? O trabalho mais desenvolvido em academia é o trabalho muscular com pesos externos, Exato. né? Então trabalha com aqueles pesos, halteres, as anilhas, os equipamentos para você estar tendo resistência, para obter a resistência que você vai trabalhar para fortalecer a musculatura. Ok. E você trabalha grupos isolados normalmente em cada exercício. Grupos musculares específicos para cada atividade. No Pilates é o contrário, né? Você usa menos resistência, usa mais o peso do próprio corpo, mas você trabalha exercícios globais, você trabalha vários grupos musculares ao mesmo tempo. É uma grande diferença do exercício feito na academia para o exercício feito no Pilates. O da academia, você diria que é um exercício
privatizado, vamos dizer assim. Ele foi feito para aquilo ali, para aquela finalidade. Quero ganhar massa muscular. Eu quero ter massa vai pra muscular. academia. Vai para academia. Isso. Porque o Pilates não dá massa muscular. Ele Evidente consegue que não. dar tonificação. Tonificação. Então você consegue Qual é a ter uma diferença? definição muscular. Você consegue definir, mas você não ganha muito em volume. Ok. Então você tem definição muscular, vai ter força, mas não necessariamente você vai ter hipertrofia muscular, que é quando você tem aquele braço do bíceps desenvolvido, você tem a musculatura muito ampliada, ele vai ganhar em tamanho, volume Perfeito. muscular. Bom, agora deixa eu perguntar, professora, Professora, conhece a professora? conhece. Deixa eu perguntar, professora Thalita, até que ponto e como funciona, qual é a influência do Pilates nas pessoas asmáticas? Que são pessoas que, pelo amor de Deus, como sofrem, né? A asma é terrível. Me conta. Assim, o Pilates, ele tem 6 princípios básicos, certo? Os mais importantes, todos são importantes, mas o que a gente acha mais interessante para o quadro asmático seria a respiração, o controle e a centralização. A respiração, ela é trabalhada desde a aula experimental e ela é trabalhada do começo da aula até o final. Certo. A gente está sempre trabalhando, fortalecendo essa musculatura abdominal, que ajuda na expiração forçada, certo? Que é muito importante ter essa musculatura fortalecida para um caso de crise do asmático, para ele sair do quadro de crise. Ele utiliza essa musculatura acessória, então a gente vai fortalecer. A conscientização, porque a gente vai estar trabalhando o psicológico do paciente, vai estar trabalhando a noção dele, para que ele tenha a consciência de como utilizar essa musculatura sem fazer um excesso de força e acabar fadigando a musculatura. Entendeu? Ele vai utilizar a musculatura de uma forma adequada. Ou seja, vai ter essa noção. ele muda os seus hábitos em favor de uma melhoria da doença. Isso. Ok. Agora, clinicamente, ele também precisa ser assistido em relação a isso? Ou uma coisa substitui a outra? Não, de forma alguma. Ele O famoso tubinho. Ele precisa ter o acompanhamento médico e ele precisa fazer uso da medicação, porque os vasodilatadores, ele vai agir, digamos assim, de uma maneira mais fácil de entender, abrindo a passagem do ar, certo? Olha, uma coisa bronca. muito interessante, eu quero passar até para o telespectador. Eu acho que eu tinha e ainda devo ter um hábito ruim de respiração. Tipo, você sem querer e até não sabe como, você ao invés de estar respirando normalmente, você segura e você só respira quando realmente precisa respirar. Eu acho que é um hábito errado. É comum até quando está fazendo esforço. Quando está fazendo esforço, exatamente. Você está mudando esse meu hábito. Eu percebo isso. Eu percebo que não fazendo exercício, mas em função da necessidade que você faz com que as pessoas tenham um hábito respiratório durante o exercício, você começa a se lembrar e sem querer você faz. Você está assistindo uma televisão assim, bem chocado, de repente, e solta pela boca, e você sente que está fazendo aquilo que você não fazia, você está fazendo porque você está sendo levado a isso, está sendo criado um hábito salutar. Saudável. Sem dúvida alguma, não é? É isso? Isso. Isso ajuda, inclusive, na questão... Ajuda na sua vida diária, porque você vai começar a respirar melhor. Quando você respira melhor, vai ventilar mais os pulmões, vai ter uma troca gasosa melhor e vai oxigenar mais os órgãos, a musculatura. Então, você vai ter um corpo mais saudável. Sobretudo o cérebro, né? Você leva um oxigênio melhor para o cérebro, Sim, não é verdade? certeza. Eu acho que essa deve ser uma... Por que você fala tanto? Em respiração, respira, olha a barriga para dentro, olha não sei o quê, prende a barriga e por aí vai. Porque ela é fundamental, né? Ela é fundamental para a vida, na verdade, claro, né? Em fazer nada, você já necessita respirar. Certo, exatamente. Então, assim, quando você respira de uma maneira adequada, foi como eu já te falei. Então, muda totalmente. Muda totalmente, muito bem. No segundo bloco, nós vamos falar de RPG, por exemplo, ok? Ok. No segundo bloco. E outras atividades que são desenvolvidas, ok? Ok. Vou pedir licença a vocês para ir até os nossos comerciais e voltamos já. Lembrando do SESI Senai, do Sebrae, do IOFAL, o Instituto Oftalmológico de Alagoas, do Buffet Isabel Pinheiro.
Pois é, o buffet que vai servir um Almoçando com a Notícia desse final de semana aí, não, do final de semana que passou, né, que ele serviu para um pessoal falando sobre esse assunto. Esse assunto aqui que nós vamos tratar no Almoçando com a Notícia, não, já tratamos. Mas como pode haver algum tipo de reprise, quem sabe, né? Mas foi bom, não foi? Eu acho que foi. Sensacional. Muito obrigado a vocês. Voltamos já.